moçada, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, profissionalzinho, para mais um vídeo sensacional no nosso canal. E hoje, hoje eu não estou sozinho. Não, hoje eu estou com reforço. E são reforços de peso, não como eu, barrigudo, mas de peso intelectual, pessoas. Exatamente. Hoje comigo, meus amigos, Paulo Jubilu e Débora Ladim. Deixa eu mesmo me aplaudir Débora. Podemos? Muito bom. Mas você coloca um efeito de aplausos para simbolizar todos. Exatamente. Gente, hoje o nosso No Enem com Noslen é para falar sobre a prova, sobre tudo que envolve a prova, mas um bate-papo com colegas, com amigos, aquelas pessoas que já te ajudaram e te ajudam até hoje na prova do Enem. E eu vou fazer perguntas para os meus colegas e eles vão responder de como eles se portavam enquanto estudantes. E assim a gente vai poder entender como que eu posso aproveitar as informações e as experiências deles para trazer para a sua vida. E você poder também fazer aí adaptações para se dar bem nessa prova. Não é isso? É isso aí. Então, muito bem. Vamos Primeira lá. pergunta, já vou trazer para vocês É aqui. tipo prova? Não é prova, Tá. é um Tipo um bate-papo. bate-bola. É um bate-papo. Bem de boas, Tu bem vai sus. perguntar sobre a crase, né? Não, essa Tá, vez não. beleza. Dessa vez Não não. me pergunta sobre crase. Dessa vez não. Pessoas, olha só, primeira coisa. Gente, pensando na época que vocês eram estudantes, qual foi a maior burrada que vocês já fizeram numa prova? Sei lá, esquecer caneta, sei lá, esquecer documento ou qualquer outra coisa. Qual foi a maior besteira que já fizeram numa prova? Débora. Eu acho que teve uma vez que eu fui fazer uma prova, eu tava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu fui pra prova, fiz a prova, só que quando eu me toquei, eu saí de casa tão nervosa que eu tinha levado só o documento, eu não tinha o dinheiro pra passagem do ônibus da volta, e aí eu tive que pegar emprestado pra eu conseguir voltar. E eu tava, tipo assim, ofegante, quase passando mal de nervosa, simulada, aquela coisa toda, eu acho que... Mas- E também uma ilegalidade, tem uma ilegalidade. E, assim, são essas coisas que eu gosto. Eu já passei bastante cola na minha vida, infelizmente. Eita! Tá tudo bem. Não, você ajudou, tá tudo certo. Pelo menos eu passei, eu não peguei. Isso. Eu peguei. É pior? Eu já peguei muita cola na minha vida. Eu passava. Tipo, Eu já prova roubei- Zênis, Olha, assim. é pra falar coisa feia? Claro. Eu já roubei prova, tirei xerox e dei o gabarito pra todo mundo na minha sala. Eu Robin era... Hood, tá? Dando- ajudando os pobres. E aí, Isso eles aí te dá- agradeceram? Como foi? Ah, galera, sou rei até hoje no grupo do WhatsApp da galera lá. Todo mundo passou de anos junto, com a mesma nota, inclusive. Exatamente. Era prova ainda de recuperação, eu lembro. Prova de química de recuperação, terceirão. Né, o pessoal já meio focado em vestibular, focado no e aí o coordenador deixou a prova no carro, E você? e em cima do painel, e deixou o carro destrancado. Mentira! Você ainda Talvez invadiu ele... É roubo? Mas como é que é? Já prescreveu o crime, Já né? prescreveu. Já. Isso aí é 1997, cara. Nossa, Tá a galera que tranquilo. tá aqui nem esses nem tava nascido, sabe? Tinha nem nascido Não, nessa então não época. foi que você... achei a prova na internet. Não, você viu a prova dentro do carro, você... Porque imagina se o carro tivesse alarme e tivesse tocado, você ia ter que sair correndo, fazer a CAT? Em 97 o alarme ainda falhava, Falhava, né? muitas Falhava. vezes. Não, nem tinha alarme. Acho que tu tinha que trancar o carro pra ele Não, tô funcionar. me sentindo muito melhor. Eu acho que em então, por ter 97 tinha que passar passado aquela corrente no volante pra travar. Mas assim, ó, em vestibular, uma coisa que eu fiz que me atrapalhou e que eu sempre recomendo para os alunos é não comentar a sua prova com ninguém e nem olhar gabarito pós-prova. Porque o que acontece? Na minha época não tinha o Enem, mas se você faz a primeira prova do Enem e vai lá nas correções, nos gabaritos, e de repente você vê que foi mal, e a gente sabe que tem a TRI, então Sim. às vezes você acertou 10 questões e isso pode te dar uma baita de uma pontuação. Não é nada exato do jeito Exato, não é a quantidade de acertos, Sim. mas a qualidade dos acertos. Então, o que acontece é que muitas vezes você vê correção, você começa a comentar a sua prova com as outras pessoas e te dá aquela sensação que você foi mal e você perde a tua motivação Aham. para o segundo dia de prova. Uhum. Sim. E eu lembro que eu comentei com uma menina da prova de física, que eu lembro que eu fiz 4 questões em física, eu sempre fui mal em física. E eu falei pra ela e ela tinha, nossa, porque todo mundo gabarita. Gabaritei né? física. Nossa, eu sou o rei, Pra falar. sou a rainha do universo, não sei o quê. E eu fiquei, tipo, chocado, assim, eu falei, pô, me ferrei, vou perder. E no final eu acabei passando e olhei lá pra turma e ela não tava lá. Então, eu acabei, na humildade, passando e ela não. Mas se eu tivesse sido contaminado por isso, poderia ter perdido a prova por conta de um comentário que tirou a minha confiança em um Sim. certo momento da prova. Perfeito, perfeito. Isso me aconteceu também, de certa forma, porque quando eu fiz terceiro ano, tinha 2 Déboras. Tinha eu e tinha uma outra Débora. E essa outra Débora, hoje, inclusive, ela é médica, tipo,
alergia, tipo, super especialista. Ela é icônica, só que todo mundo ficava comparando a gente com 2 Déboras, né? E como ela queria medicina, ela ia muito bem em tudo e tal. E eu ficava pensando, nossa, eu sou boa só em humanas e tudo mais. E a outra Débora é muito melhor do que eu. Ficava me comparando. Um belo dia antes de um simulado, eu encontrei ela passando mal no banheiro de ansiedade. E aí eu percebi, tadinha, né? Mas eu percebi, nossa, a outra Débora também tem as dificuldades dela. Tipo assim, É esse ser tempo humano todo, também. eu tava me comparando, achando que ela era super poderosa, mas ela também tá tendo a dificuldade dela. Hoje a vida deu certo pra nós duas. Mas, tipo assim, O comparativo sempre é ruim, né? é. O comparativo sempre é ruim. Eu tenho uma frase que é a seguinte: todo herói visto de perto Aham. fica sem a sua capa. Né? Sim. Então a gente sempre acha É. que as pessoas não têm problemas e Exatamente. todas têm. Todas têm seus problemas. Muito bom, muito bom. Olha só, essa pergunta agora tem um pouco a ver com o que você está falando aqui. Por exemplo, chegou na hora da prova, você é estudante, bateu aquele branco, aquele desespero, aquela ansiedade, técnicas para se acalmar, para poder resolver esse problema da ansiedade e do branco durante aquele momento que você sentou para fazer a prova. Uhum. Técnicas, porque assim, muitas da galera que tá assistindo a gente, todo mundo já passou por isso, vai passar também, a gente já passou por isso várias vezes. Como é que eu faço para resolver isso? Acho que cada um de nós tem uma estratégia diferente, e acho que é isso que é legal compartilhar. Da minha parte, a minha estratégia quando eu tô na hora da prova e bate esse desespero, primeiro é respirar Sim. e entender que é só mais um momento de estudos. Querendo ou não, a prova, ela faz parte de um processo de estudos. Então, o meu movimento inicial é esse. De vocês? Ai, difícil. O meu é respirar também. Tipo, o branco, ele é uma crise de ansiedade, Sim. se for na hora da prova. É. Sim. Vai passar. Se você respirar e acalmar o seu batimento cardíaco, isso vai passar. Eu tenho minha técnica, que é a 4-7-8. Uhum. 4-7-8. 4. Segura 7. É 7, né? Vai segurar um minuto, cai duro. Roxo, Garboleu aí, né? Segura 7 e solta em 8. E, cara, eu uso isso muitas vezes na minha vida, hoje em dia. Dar uma assim. palestra. Isso, a gente, né, sabe, a gente fica nervoso. Sim, claro. E eu respiro por um minuto, e aí baixo meus batimentos, e a coisa volta a fluir, o sangue volta a circular numa boa, e as Consegue ideias, focar de volta. elas acontecem. O problema, muitas vezes, é que quando a pessoa entra no branco, ela entra num estado de desespero maior, e isso vai ficando cada vez maior. E aí ela não consegue retornar. Exato. Ai, meu Deus, deu branco. Acho que o medo de ter branco é que dá o branco, Total, né? total. Parece que aí você joga pro universo e volta pra você, né? Ah, não quero estar com o branco, quero estar branco. Aí que vem. Eu acho assim, a ansiedade faz parte da natureza humana, então vale a pena você aceitar a ansiedade. Sim, É natural isso. Óbvio, às vezes ela tira a gente do estado que você tem que tratar. Mas geralmente é uma coisa natural nossa, não lute com ela, porque quanto mais você tentar lutar, mais ansioso você fica, e Total. aí realmente pode perder o dia da prova. Show. Sim. E você, Deda? Acho que é um pouco disso também. No dia anterior da prova, eu costumava escrever. Escrever na mão mesmo um pouquinho como que eu tava me sentindo, para colocar aquilo um pouco para fora. E se na hora da prova mesmo eu ficava muito nervosa, ansiosa, eu ia no banheiro e lavava o rosto com água gelada, com água fria, assim, passava uma água fria no Tipo um rosto, choque assim, térmico, assim. pra, tipo, sei lá, não sei explicar, me dava uma tranquilizada, assim. E eu gosto muito de tomar sol, né? Aí, geralmente, quando eu tava no ensino médio, as provas eram sempre no período da tarde, aí na hora do almoço eu ficava um tempinho assim, tipo, no pátio, tomando Lagarteando. sol, lagarteando. E eu me sentia um pouquinho mais tranquila, assim. Show. Boa, boa. Vamos lá. Jubilu e Débora chegaram para fazer a prova do Enem esse ano. Quais estratégias de vocês para a prova do Enem? Jubilu, se fosse fazer a prova esse ano, como é que você faria essa estratégia? Pensando no primeiro dia, no segundo dia, o que você acha melhor? Cara, eu acho que esse negócio de resolve as fáceis antes e as difíceis depois é um pouco complicado no Enem, porque até você Identificar o que identificar o que é fácil, difícil, acabou a prova. Sim. Mas um erro que eu cometi quando aluno, e pô, tô 25 anos brincando disso, né? Que muitos deles cometem, é às vezes você empacar na questão e não largar dela, né? Então o que eu digo assim, o que é fácil, médio e difícil no Enem? Fácil é aquela que você bate o olho e já sabe a resposta. Isso é a fácil. Isso. Né? A média é aquela que você bate o olho e fala, cara, acho que eu vou ficar um tempo aqui. E é difícil, você vai bater o olho e vai falar, irmão, isso aqui vai gastar muito tempo. Esse poder de decisão ele tem que ser muito rápido. Não dá, por exemplo, você ler texto por texto, porque quando fala resolva as médias, as fáceis, as médias e as difíceis, tem que ensinar como que você faz esse julgamento no Enem, porque senão o cara vai ler questão por questão para julgar se é fácil. Não, você bateu o olho e fala, nossa, essa aqui resolvi, essa é a fácil.
Então, basicamente... Porque no fim das contas, durante a prova, a fácil é aquela que é fácil pra você, individual. isso. Né? Show. Bati o olho aqui, entendi. Pô, eu já sei que a resposta é aqui, vamos pra próxima. E eu acho assim também, começar, por exemplo, é óbvio que natureza está tudo espalhado ali, mas começar por aquela que você tem mais facilidade. Aham. O assunto, né? Até para o cansaço não te vencer. Porque às vezes tem uma questão que você até acertaria, só que, nossa, já passaram 4 horas, a sua mente já tá toda embaralhada, aí você perde a questão que você acertaria se tivesse concentrado totalmente. Isso, eu acho que o Enem, não é nem durante a prova, mas o pré-Enem, eu acho que muita gente falha em não treinar essa situação, porque Sim. o Enem, ela é uma prova não só de De conhecimento, resistência. de resistência mental, de resiliência mesmo. Sim. Então, depois de 2 horas de prova, o que vai acontecer? O cara começa realmente a ficar A preguiçoso. devagar. É. Então, né? cara, vai na matéria que você tem, na área que você tem mais facilidade, pô, é linguagens, é naturezas, é humano. Começa por ali, já garante ali o teu ganha-pão, Teu ganha-pão. e depois você vai pro lucro, né, vai? É isso. E também para quem tem, tipo assim, tem mais dificuldade em alguma área específica, ou assim como eu, né, tem muita dificuldade em matemática, foca bastante na matemática, porque a matemática do Enem, claro que tem umas questões muito difíceis, mas tem assuntos que se repetem. Então, se você fizer os Enems anteriores bastante vezes, você começa a perceber um certo padrão e segurar na redação como uma âncora. Porque a redação é onde a gente tem mais chance de tirar 1000, planejando tudo bonitinho, né? Fazendo um modelo de redação, não um modelo pronto você memoriza, mas, tipo assim, entendendo a estrutura da redação, praticando. O formato Tem dela, como né? você garantir uma nota boa na redação, então isso já é algo que acalma. E focando ali na matemática, que o Enem sabe que a população brasileira majoritariamente tem dificuldade com a matemática. Então, é a área onde, mesmo acertando menos questões, a gente às vezes consegue mais pontos, né? Teve até um aluno que tirou mais do que 1000 na prova de matemática. Então, é possível. E a redação. Então, focando nessas duas aí para você garantir que mesmo que você tenha dificuldade, sei lá, em física, ou a redação aí vai dar uma carregadinha. Vou fazer uma pergunta de curiosidade, já que eu tô com 2 especialistas em redação. Se eu, por exemplo, tiver argumentos, né, repertórios, Uhum. que eu decore, Tá. e são, sabe, eu não poderia ter repertórios coringas Tem. e Sim. tentar encaixar em vários temas? Aham. Sim, Existe? Tem vários. sim, tem vários, Existem tem vários. muitos. Inclusive, nas aulas que eu dou de Dá redação eu certo. falo, É. a Débora também fala sobre isso. Dá demais. certo, funciona, porque assim, o grande lance do repertório é a pessoa conseguir amarrar ele com o tema, Aham. fazer ele ser produtivo com o tema. Então, eu posso ter, sei lá, gravei a Constituição Brasileira, vamos lá, alguma coisa da Constituição, e eu usar isso dentro do repertório, dentro da minha prova, mas amarrando com a frase temática. Se eu fizer isso, funciona. Então, sim, existem vários repertórios coringas. Ah, legal. Vários. Não, frase de filósofo, sei lá, por exemplo, o Martin Luther King falou: toda hora é hora de fazer o que é certo. Dá pra você falar isso, tipo assim, relacionando Boa. a violência, relacionando a educação, saúde. Então tem que ser produtivo, é isso. Se exato. você conseguir deixar produtivo na tua redação, amarrar com o tema, funcionou. Então, beleza. Vai que vai. Ó, aproveitando que a gente está falando de redação, de revisão, enfim, a gente está falando de uma prova de Enem que está para acontecer, a gente está às vésperas da prova do Enem. Tá menos de 2 meses. Exatamente. Na verdade, talvez, até corte essa tua fala, porque talvez ele saia vídeo uma semana antes do Enem. Eu acabei de pensar isso, breve, não fala em datas. Muito em breve. Não, galera, a gente tá gravando antes, mas esse vídeo tá sendo... Falta uma semana pro Enem, tá bom? Não tem problema. E talvez eu deixe tudo isso também, porque faz segue parte. Segue aí. Faltando uma semana para o Enem, a Débora, ela não sabe que data é hoje. É que ela tá vivendo num fluxo maluco. Tá doidona, né? Véspera de Enem, o que escolher fazer? Descansar, revisar, fazer mais uma redação, ler repertório coringa, gravar um monte de... O que fazer às vésperas do Enem? Quando eu falo vésperas, vamos colocar aí, na semana anterior ao Enem, especialmente os últimos 2 dias ali, Sim. perto da prova. Quer falar, Débora? Eu sou defensora de revisar só o fundamental e, principalmente no dia anterior e na manhã da prova, descansar. Principalmente na manhã da prova. Só que eu sei que vocês não fazem isso. Eu tô sabendo que vocês não fazem isso. O maior dia de visualização do meu canal nem é o dia anterior ao Enem, é amanhã do Enem. Eu fico assim, uai, gente. O ano inteiro pra estudar, aí na manhã do Enem você decide. Ele vai dentro do ônibus aqui, ó, assistindo teu canal, entendeu? Gente do céu, me dá um desespero. Mas esse pessoal não passa. Que Esse se é o deixou tanto pra pessoal. última hora, Esse é o né? pessoal. E é uma dica que eu dou, porque, óbvio, a maioria não passa. Porque se prepara errado. Né? Aham. Basicamente É isso. isso. Ou não teve tempo de se preparar, a vida é difícil, enfim, cada um tem a sua. E a também sua porque não tem história de vaga vida. pra todo mundo, né? Exato. Infelizmente. Mas
a dica que eu dou na semana, já que eu não, é justamente nessa semana anterior à tua prova, não tentar aprender algo novo. Uhum. Porque você lembra quando a gente estudava de madrugada e aí ia pra prova de manhã na escola? Uhum. E, cara, o cara não podia nem te dar um susto, senão você esquecia. Aham. Então, tu não tem tempo de colocar novos conhecimentos Sim. nesse momento na revisar tua o que você já cabeça. sabe. Revisar o que você Então, já é sabe, isso focar na revisão. É revisar, né? A gente, todo mundo dá aulão naquela semana, eu acho que vale a pena assistir, vai revisar, é revisão mesmo, revisão daquilo que mais cai. mesmo. Uhum. É bom, então, ter esse leque de matérias que mais caem. E depois você tendo ali o sábado e o domingo, que é o que a Débora falou. Por exemplo, a gente não gosta de dar aulão de véspera no sábado. Mas sabe que todo mundo quer assistir. Quer assistir? Que acaba dormindo tarde, fica... Não, porque o cara fica... A gente Fica fala pilhado, assim, né? relaxa. O cara fica pilhado. Mas o cara fica em casa, é que a gente pensa que o cara Ansioso, tá, né? tá no Caribe, vai relaxar. O cara, Não. mano, tá lá na casa dele, apertadão, falando, mano, o que eu vou O fazer? cara tá embaixo da coberta, a com o gente computador acha que ele aberto. vai na assim. orla da praia caminhar, né, no rio, Vai, com, né? com, capivaras andando. O No cara lago tá- do parque, né? Não vai. Então, assim, ó, eu acho que assiste, mas sem a pressão do... Aprender algo. porque isso gera mais ansiedade. Você não vai aprender algo faltando... Um dia. Você aprendendo um assunto hoje de física, caindo a questão amanhã, cara, é um milagre você acertar. Foi mais pelo chute do que por ter estudado. E se É for isso. possível também não entrar no dia anterior e na manhã do Enem, não entrar em rede social. Porque aí vai ficar todo mundo postando, é esse ano eu estudei 350 dos 360 dias. É. Fica essa É o- coisa do pessoal postando, e às vezes, muita gente, eu não sei se isso ainda acontece, mas na minha época acontecia, gente indo com blusa de tipo assim, escrito, eu vou roubar sua vaga, sabe? Gente que Aham. tenta fazer pressão psicológica. Então, assim, rede social fica muito, esse pessoal mostrando que estudou muito, outros se lamentando, e aí fica aquele nervoso. Isso é uma coisa. No teu tempo tinha isso quando você era estudante? Rede social? Não, de galera ir com a camiseta assim, eu vou roubar sua vaga, não sei o quê. Tinha. essas coisas? Tinha. Eu, inclusive, usava. Eu achava Eu muito era essa legal. pessoa, Eu era, pessoa. achava animal, Eu né? era a pessoa que era contra, eu ficava muito ameaçada, eu ficava triste. Apesar de que, assim, era pouca gente que esse pessoal é mais mediciner da vida e tudo mais. Mas eu vi, eu ficava... Mas existe hoje em dia essa camisa ainda? Não Será? sei se eles ainda usam. Vamos criar de mas- volta, então. Vamos ressuscitar, vai Vamos vender ressuscitar, horrores. vai que- Sua vaga já é minha. Bota nas costas, que aí o cara que senta atrás de ti, o cara ele fica já lendo. ele fica apavorado. Você Ai, fala, gente, "Ah, Deus o cara do já A leu. gente é da mesma geração, não tem jeito, né? Era muito igual. Pra mim era a mesma coisa. Sentava na frente de alguém caçava camisetinha. Sua vaga. Imagina, você tá fazendo a prova, sua vaga já é minha, o cara aqui, ó. Não. Aí você tá com Abandona de novo tudo. aquela mensagem aqui, já era. Já Você abandona. acabou com o seu concorrente. Muito bom. Ó, uma coisa que eu queria trazer pra galera nesse nosso vídeo aqui também é um pouquinho das nossas experiências lá de trás, de quando a gente era estudante, e da nossa expertise hoje como professores, que nós somos aí há tanto tempo. Se você pudesse falar com o Jubilu estudante, você pudesse falar com a Débora estudante, o que você hoje falaria para ele em relação a uma prova como o Enem, vestibular, enfim? O que você poderia falar de conselho no sentido de, olha, vamos lá, pode ser por esse caminho melhor ou por aquele caminho melhor, ou enfim. Como você olharia para o Jubiluzinho, para a Déborazinha, e o que você falaria para ele nas vésperas de uma prova de vestibular no de Enem? Cara, eu quando fiz o meu vestibular, eu estudei pra caramba. Eu estudei bastante, assim, tipo, eu sempre fui muito estudioso naquilo que me interessava, né? Então, na escola, as aulas que me interessavam eu assistia, Se dedicava. mas as que eram chatas, professor chato, eu não assistia, faltava, enfim. Sempre fui assim. A faculdade me ama por causa disso. Mas eu reprovei tanto por FI, frequência na faculdade, eu não conseguia assistir aula chata, cara, assim, era terrível, assim. Mas qual foi a pergunta que eu fui falar? O que você falaria para esse Jubilu estudante? Agora você. Isso. E no vestibular eu estudei bastante, né? Foquei, paixão, eu queria ser professor de biologia mesmo. E o que eu falaria é, cara, faça o seu melhor para chegar no dia da prova com essa consciência. Show. A pior coisa que tem é você chegar no dia da prova, que é essa galera do, meu Deus, eu não estudei nada e vou agora assistir o canal da Débora a manhã toda, né? Esse cara vai chegar na hora da prova e se arrepender. Vai falar, putz, eu podia ter feito antes. Porque sabe o que acontece? O cara procrastina o ano todo. Uhum. Quando bate o desespero, que é uma semana antes, ele começa a estudar 5, 6 horas por dia. E aí ele pensa assim,
Pô, se eu tivesse feito isso o ano todo, dado esse senso de urgência, Não eu precisava teria ter. passado. Uhum. E aí bate o arrependimento e fala, pô, cara, eu tenho condições de estudar 5, 6 horas por dia, 4 horas, e não fiz. E aí bate a dor. Então, acho que o principal que eu falaria pro Júbilo é, irmão, faça o seu melhor todo dia, estuda o máximo que você puder, vai chegar na prova, se deu, provavelmente vai dar, se não deu, você sabe que fez o seu melhor, mas que para entrar, às vezes, você precisa... Não há mais. Porque cada um tá na sua corrida individual na vida. Uhum. Então, a sua história, ela às vezes vai te colocar num ponto que ainda não é para entrar no vestibular, e o do seu concorrente, ele, pô, né, o cara não trabalhava, só estudava. Tinha outra dinâmica de vida. Exato, e ele entrou, e para você ainda falta um pouco, mas o importante é dia a dia fazer o melhor, que você vai entrar uma hora, entendeu? E estar com essa consciência tranquila é a melhor coisa que tem. Eu acho que se eu encontrasse, eu agradeceria muito aquela Débora, porque a Débora de 17 anos, ela sacrificou muito a vida dela para estudar pro vestibular. Gente, eu me ferrei tanto para estudar. Porque, tipo assim, chegou no terceiro ano e eu nunca fui boa em matemática. Eu sempre tive dificuldade e tal. E chegou um momento que eu percebi, eu não vou conseguir. Se eu não souber isso, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. E aí, gente, simplesmente o que aconteceu foi, eu abri mão de estudar humanas, eu parei de estudar humanas, eu via só as aulas. Eu não estudava em casa. Em casa eu ficava só estudando química e matemática. Eu tinha pesadelo com a minha professora de química. Não vou falar o seu nome, mas você sabe quem você é. Tinha pesadelo, gente. Eu sonhava com questão. Eu ficava obcecada e eu sofria tanto porque eu perdi o prazer de viver, porque eu ficava vivendo estudando matemática. E não pode ser feliz. Desculpa, com respeito. Eu não consigo ser feliz estudando só matemática. E eu tava assim, sofrendo, e claro, eu ainda fui muito privilegiada porque eu não precisava trabalhar. Só que aí todos os dias eu acordava às 5 horas da manhã, eu ficava na escola de 7 às 17 horas e voltava pra casa, ainda tinha que... Então, nossa, foi tão sofrido, foi tão terrível. Só que hoje, tudo que eu consegui foi porque aquela Débora Existiu, conseguiu. né? Porque Boa. aquela Débora conseguiu. E eu lembro que todos os dias, o meu alarme do celular era... Você vai conseguir, eu prometo pra você. Só mais hoje. E aí todo dia eu pensava, não, só mais hoje. Amanhã eu arrumo outra força, mas só mais hoje. Eu preciso só mais hoje, só mais hoje, só mais hoje. E aí quando passou o Enem, gente, eu fiz o Enem, eu voltei pra casa, eu dormi 12 horas seguidas. Eu tava completamente esgotada. Tipo assim, Hibernou. tava completamente esgotada e tal. E aí quando saiu o resultado, eu só pensei, tipo... Que bom. Graças a Tudo Deus. valeu a pena. Tipo assim, graças a Deus, porque eu não ia conseguir fazer isso mais um ano, porque eu realmente dei tudo de mim. E aí, quando eu entrei na faculdade, aí eu parei de estudar matemática e fiquei só estudando história, eu pensei, gente, eu sou feliz agora, porque eu percebi, antes eu tava tão infeliz, tipo assim, eu tava vivendo tão difícil e tal, só que eu sou muito grata, porque eu não sei se a Débora de 27 anos conseguiria fazer esses mesmos sacrifícios, porque pra mim aquilo era tudo, tipo assim, era tudo que eu precisava, tudo que eu sonhava, era a minha maior oportunidade da vida, sei lá o quê. E aí, quando eu cheguei na faculdade que eu queria e passei e tudo mais, foi tão gratificante que eu pensei, não, realmente valeu a pena. Tipo assim, se eu voltasse no tempo, eu faria exatamente a mesma coisa. Eu abriria mão de estudar história, eu abriria mão de fazer o que eu mais amo pra ficar estudando matemática, eu refaria todos os simulados. Refaria ou refazeria? Refaria. Eu refaria. É um lugar bom pra errar a palavra aqui. É um lugar maravilhoso. Aqui, Não, aqui dá, estamos gente. entre amigos, Pode ajudar, né? Ele vai ver, já ele bota uma crase, aí você vai ver só. Gente, nós somos humanos, a gente erra, mas eu não errei. Não, foi Eu certo. não errei. Aí eu penso, tipo, não, que bom que isso aconteceu e eu agradeceria essa Débora por ter aberto mão, porque no final das contas é muito chato, né? Você perder as coisas pra estudar, você ficar sábado à noite em casa estudando, você às vezes Mas é um perde momento contato. da tua vida, né? Só que, exato. É uma uma fase. É uma fase. É Que igual o acaba. concurseiro. É igual o concurseiro. Ele abre mão da vida dele por uns 2 anos, só que depois ele vai ter o resto da vida de... Sabe? Então, claro, a faculdade, querendo ou não te garante nada, mas se é difícil com faculdade, imagina sem. É isso. Não desiste, não. Não. Legal. Eu acho assim, a gente nunca vai se arrepender do trabalho duro. Aham. Nunca. É isso. Ele sempre vai abrir uma porta pra você. Às vezes você não sabe nem que porta é. Aham. Mas, que às vezes você tá no meio do furacão e fica, cara, por que eu tô nisso aqui? Mas, cara, o trabalho duro, projetos que eu digo,
sempre geram coisas boas no final. Só que você não sabe quando vai ser o final. E é muito legal ver assim, o que vocês estão comentando, porque a gente tem uma coisa muito parecida, que é essa resiliência e foco no trabalho, sabe? E então acho que até por isso que a gente se dá tão bem, né? Nós somos amigos de verdade aqui, né? Ninguém foi contratado aqui, entendeu? Pancadaria, né? É nada, cobrei uma fortuna do Noslen pra mim. Então, assim, é muito legal porque é isso, né? Todos nós acreditamos de verdade na educação, porque foi a educação que mudou a nossa vida. Sim. Se nós estamos aqui, onde nós estamos hoje, foi graças à educação. Foi graças a esse período que nós abrimos mão de muitas coisas para poder se enfiar de cabeça na educação e hoje viver da educação também, que é o que a gente vive. Então, nós abrimos até hoje, né? Exatamente. A gente abre mão, continuamos né? nessa... A gente faz mas são outras concessões, outras coisas que a gente abre mão, mas também acreditando sempre que a educação pode transformar não só as nossas vidas, como as vidas das pessoas que estão nos assistindo. E vale a pena. No final das contas, vale a pena. Se tem alguma coisa, a gente não vai se arrepender, disso que a gente fez, né? De focar na educação e de gastar energia com ela. Porque esse retorno é fato para nós e para quem está perto da gente também. E é até bom para as pessoas ouvirem isso, porque mesmo a gente que as pessoas vêm e falam, nossa, como eles são inteligentes, é difícil para todo mundo. É um sofrimento, é uma fase que, nossa, era para ser difícil assim? Era, infelizmente. Mas vai valer a pena. Tipo assim, no final das contas, é melhor fazer e passar por isso do que não passar e depois pensar, e se? É o inteligente que, fiz 4 questões em física. Entendeu? E apanhava em matemática. Isso, eu também apanhava em matemática e física. Eu acho que mais do que inteligência, eu acho que quanto mais a gente se dedica ao estudo, mais inteligente a gente fica. Sim. É isso. Mas com todas as suas dificuldades. Ou seja, às vezes eu para entender alguma coisa, eu tenho que ler a página 3, 4, 5 vezes, né? Sim. Às vezes eu vejo grifa a página, Bill Gates, ler 50 páginas em 1 minuto. Eu não sou esse cara, entendeu? Então, mas a transpiração, ela é muito mais importante do que o talento. Sim. Total. E eu sempre falo isso para a redação, né? A redação, ela não é inspiração, ela é transpiração. E o estudo, de modo geral, é isso. É transpiração. Gastar energia mesmo ali em cima, dar o seu melhor, e aí sim você vai conseguindo ter esses louros de todo esse trabalho. Para a gente fechar nosso papo, e agora deixar aqui uma coisa bem legal. O que ninguém te conta sobre o Enem? O que ninguém te conta sobre o Enem que você descobriu? Aí a gente vai contar? Agora você vai contar uma coisa que ninguém te contou sobre o Enem. Uma coisa que ninguém te contou sobre o Enem. Qualquer coisa do tipo assim, olha, o Enem ele é muito difícil. Não, o Enem não é nada difícil. O Enem ele é uma prova que vai cobrar tal habilidade que eu não sabia que precisava ter. Ou ele não vai cobrar habilidade nenhuma. Não, eu acho que até contam, mas talvez não seja tão disseminado, né, que o Enem ele tem uma matriz ampla, mas a quantidade de assuntos que ele traz, ela é bastante limitada. Boa. E isso é difícil do estudante acreditar, principalmente quem vai tentar medicina, que ele quer dominar todo o ensino médio, e aí ele vai ficar 10 anos, que entra, né, meio que por osmose, né? São 10 anos para decorar todas as matérias. Então, realmente, assim, é importante quando você vai se preparar para o Enem, entender que não é um leque de assuntos tão amplo, eles têm sim pré-requisitos, ou seja, para aprender algumas coisas da matemática, tem que saber regra de 3, enfim, o cara vai... Mas ele é limitado. Ao saber isso e saber quais assuntos são, você faz o seu estudo ser muito mais produtivo. Show. Porque você está estudando realmente para aquilo que vai cair. Mas sempre aparece uma questão que é surpresa. Mas é uma. Aí você garantiu já 90% da prova, não tem problema nenhum perder isso aí. Não vai explodir não, fica tranquilo. Isso aqui é o nosso ar-condicionado aqui. Você quer o freio do pra acabar o vídeo explodindo tudo. Microfonia. E você, a Débora, não foge não. Você também tem sua dica. Grava a primeira dica do Jubilu então. A primeira dica é não cai tudo. Assuntos limitados. Aceite que você não precisa saber rodapé de apostila. Show. Eu acho que tem 2 coisas. 2 verdades muito difíceis de engolir, só que sobre a prova de ciências humanas. A primeira é que, pelo menos de história, né? Muitas das questões vão ser de nível universitário. E você vai ter que aceitar isso. E isso é uma coisa que me dói muito, porque eu vejo textos, inclusive, de pessoas que foram minhas professoras na universidade. Lá na prova. Na prova. E eu penso, tipo assim, que linda essa questão, mas a pessoa de 17 anos tem que estar um passo à frente para resolver isso. E isso, às vezes, me deixa um pouco agoniada, mas a prova vai ficando cada vez mais difícil, porque não pode passar todo mundo, não pode ser fácil. Eu tenho uma verdade para ser dito sobre o Enem que todo mundo fala, mas às vezes as pessoas não percebem. Você não vai tirar nota 1000 em nenhuma prova a não ser na redação.
É. Ah, com certeza. A única que você pode tirar nota 1000. As pessoas acham que elas podem tirar 1000 em código de linguagens. Não. Isso Você é não muito vai tirar injusto. 1000. Você não vai Isso tirar é 1000 em muito nenhuma cruel, prova, a não porque ser na quem redação. acerta as 45 de linguagens vai tirar 800, sei lá. Isso. E teve aquele menino que acertou 45, claro que foi anos atrás, virou notícia, porque foi algo muito inédito, né? Mas aquele menino que acertou as 45 de matemática deu 1008. 1008, 1024. Isso eu acho muito É isso. injusto. Então- Injusto. Pra que é TRA, né? TRE. É isso. É. Pessoas, é isso. Esse nosso bate-papo, espero ter ajudado vocês nesse momento de reta final para a prova do Enem. E, obviamente, né, pessoas, se vocês, por um acaso, ainda não estão lá no canal do Paulo Jubilu e da Débora Ladim, tá alguma coisa errada. Os canais estão aqui na descrição desse vídeo, já pode correr lá e se inscrever e assistir tudo que eles entregam para vocês também. Até porque tem vídeo com o Nono lá, tá? Exatamente. Uhum. E, além disso, também seguir as redes sociais, obviamente, né? Inclusive, também uma prova total lá, que é a empresa de cursinho Pô, esse do Jubilu, merchan né? já pagou a minha coisa aqui, tamo junto. Já pagou pra vinda? Tá 0 a 0. Eu paguei avião pra ele vir aqui pra Curitiba, só que eu tô aqui em Florianópolis, mas enfim. É isso. Pagamos helicóptero particular. Faça Com sair de toalhas casa. brancas felpudas. Toalha Tapete seu- vermelho. pra Água entrar de aqui no coco prédio. gelada do Nordeste. É isso. Jubi, Valeu, obrigado, prazer, cara. abraço. Obrigado. Prazer, Débora. Muito Obrigado, obrigada Deninha. pra você que assistiu até o final. É Deixa isso. nos comentários Santíssima Trindade. Pra gente saber que você viu Até o final. Coloca aí. Santíssima Trindade, se inscreve no canal, deixa o Vai likezão. passar. Quem botou isso aí já pode ficar tranquilo. Nem estamos vai na jogando a prova, você já bênção tá na pra vocês. faculdade. É Já isso. tá na faculdade. Curte, compartilha, tamo junto. Beijo, valeu. Valeu. Fui! Foi.